Começa agora o programa Papo em Dia, produzido pela Câmara Municipal de Campo Grande. O objetivo desta edição é falar sobre a importância de doar sangue com frequência. Para este bate-papo, convidamos a Marina Torres, que é coordenadora da Rede Hemosul de Mato Grosso do Sul, e a Glauciane Nolasco, que é coordenadora dos serviços ambulatoriais da Santa Casa de Campo Grande. Obrigada pela participação de vocês hoje aqui, de falar de um tema importante para a sociedade, que é a doação de sangue. E eu começo com você, Marina. Quais são os requisitos, para ser um doador de sangue? Então, para ser um doador de sangue, principalmente estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos de idade. Lembrando que o menor de idade ele tem que vir acompanhado do pai, o responsável legal, e a primeira doação ele deve fazer até os 60 anos de idade. E basicamente é isso. E de quanto em quanto tempo a pessoa pode doar sangue? Então, os homens eles podem doar a cada 2 meses ou 4 doações anuais. E as mulheres a cada 3 meses ou 4 doações anuais também. E há uma procura, Marina, para ser um doador? Está tendo essa vontade da população em fazer esse ato? Então, nós temos uma procura, mas não está sendo suficiente para atender as demandas dos pacientes. Desde a pandemia do Covid, nós tivemos uma diminuição substancial nas doações de sangue e ainda não conseguimos atingir agora um número ideal. Porque naquela época da pandemia, nós tivemos uma diminuição também nas suspensões das cirurgias eletivas e houve diminuição. Agora, a rede de saúde, ela voltou a atender normalmente. Então, nós não estamos ainda conseguindo atender, principalmente alguns tipos sanguíneos, a demanda que nós temos do Estado. Glauciane, inclusive, Santa Casa, maior hospital aqui do nosso estado, como que tem sido, Tem algum tipo sanguíneo que esteja em situação crítica no momento? A gente sempre tem a dificuldade, não só a gente enquanto Santa Casa, mas o próprio Hemosul, com relação à tipagem O, negativo, positivo, que é os que a gente acaba utilizando mais, principalmente em necessidades emergenciais, Nós somos um grande consumidor de sangue dentro do nosso estado, pelo porte, do tamanho do nosso hospital, e a gente tem uma parceria muito boa com o Hemosul. Nós somos realmente parceiros desse ponto de vista, porque o Hemosul ele não deixa de nos atender em hipótese alguma, mesmo que com as nossas dificuldades em ter a captação desses doadores para poder fazer isso. Mas a necessidade e o consumo é grandioso dentro da nossa instituição. E você que acompanha ali no dia a dia, essa vivência dos pacientes, como que a doação de sangue, faz diferença na vida ali do paciente da Santa Casa? A gente tem, como nós atendemos doentes crônicos, e não só os crônicos, mas nós somos uma grande unidade de traumatologia, é necessário, é ideal, o nosso paciente ele precisa disso, e quando a gente tem a possibilidade de atender essa necessidade, quando a gente tem a possibilidade de fazer essa transfusão sanguínea nele, é realmente uma condição vital para eles. Eles são extremamente agradecidos a essas doações, e a gente sabe que doenças crônicas, como por exemplo os pacientes oncológicos, hematológicos, que consomem uma grande quantidade, que precisam da transfusão sanguínea no período de internação, esses têm o entendimento ainda maior da importância da doação de sangue e da necessidade de conscientizar a população em estar doando, e comparecer tanto no Hemosul quanto no núcleo de hemoterapia que nós temos ali na Santa Casa mesmo. E como que a Santa Casa trabalha, com essa campanha, incentivando a população nessa questão de doação de sangue? Há um impacto positivo? Há um impacto positivo, mas ele ainda é muito pequeno, É preciso que a gente trabalhe muito a população. E essa é uma necessidade que tanto nós, enquanto Santa Casa, assim como o Hemosul, sente, porque por mais que nós estejamos sempre engajados em fazer com que o trabalho de conscientização ele aconteça, a gente ainda tem uma procura bem pequena para as doações, Nossa cidade é uma cidade grande, populosa, nós poderíamos ter um número de doações bem maiores. E esses trabalhos eles vão acontecendo. Dentro da Santa Casa, por exemplo, nas internações eletivas, como a Marina citou, a gente já aciona a família sobre a importância de doar o sangue para aquele paciente que vai passar por um procedimento cirúrgico. Não quer dizer que ele vai usar o sangue
né? Mas é importante que ele tenha consciência que um ato cirúrgico ele pode, em algum momento, necessitar dessa transfusão sanguínea. Mas a gente ainda tem uma certa resistência da população de maneira geral. E quem não pode doar, Glauciane? As pessoas com doenças crônicas, né? Então aqueles pacientes que já têm uma doença crônica conhecida, definida, instalada, né? É o grupo primordial para esse cuidado. Mas é muito importante que todos os doadores, né? Não pacientes, todos os doadores, quando eles chegam tanto no Hemosul quanto no núcleo de captação de doadores ali na Santa Casa, eles vão passar por uma triagem hematológica e uma triagem clínica. Então ele vai passar por uma consulta médica para que essa doação ela aconteça, e é exatamente ali naquele momento que o que a gente pode eliminar, né, ele acaba sendo eliminado ali, mas o que a gente consegue captar desses doadores, ele entra para fazer parte desse grupo que a gente precisa realmente fidelizar. Por exemplo, tatuagem, micropigmentação, tudo isso descarta a pessoa de fazer a doação por um período, né? A tatuagem ou micropigmentação inapta temporariamente o doador durante 1 ano, né? E que também é muito importante frisar que o doador, ele não deve ir em jejum, tá? Ele deve vir no café da manhã, se for de manhã, tomar o seu café da manhã e ir fazer a doação. E à tarde, após a refeição, 1 hora, ele deve aguardar 1 hora. E muito importante também salientar que ele deve estar bem hidratado. E aquelas campanhas em nome da pessoa para doação de sangue, funciona também? Elas funcionam porque a gente faz essas doações e aí a gente, por exemplo, na Santa Casa, que nós somos um núcleo de coleta, os pacientes vão lá, referem para quem ele quer doar, nós direcionamos para o Hemosul, porque nós trabalhamos com uma equipe do Hemosul dentro da Santa Casa no período da manhã, então esse nosso contato acaba sendo direto, e aí essa doação, ela é encaminhada diretamente para o Hemosul, para que lá então a gente tenha esse cuidado dessa segregação e etc. Nós trabalhamos, né, Marina, com os créditos de sangue, né, em nome do paciente, então a gente tem esse crédito de sangue em nome desse paciente, que foi uma campanha, a família se reuniu, ou é uma campanha de doação do Exército, algo semelhante. Envolve ali todo um contexto familiar, né? É bem legal. E agora, vamos fazer uma reflexão. A gente está falando aqui sobre essa questão da doação de sangue, vocês que estão ali no dia a dia, qual que é a mensagem que fica em relação a isso, né? Desse incentivo, dessa importância da doação de sangue, Glauciane? A população precisa ter bem claro que a doação de sangue, ela é um ato de amor voluntário, né? Eu sempre digo que a gente precisa ter isso muito claro para que a gente tenha a responsabilidade da doação de maneira segura, para que a gente tenha o compromisso em estar ali presente, né? Porque nós queremos realmente fidelizar os nossos doadores, porque a gente sabe quão importante é para as pessoas a necessidade dessa transfusão numa condição. Não é só na condição emergencial, né? Infelizmente, ainda há a mentalidade de que é importante só numa condição emergencial. Não é. Nós temos inúmeros pacientes com inúmeras doenças que precisam dessa transfusão, por vezes 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, dependendo do perfil do paciente, da doença que ele tem. E é muito importante que a população entenda que fazer essa doação de sangue, ela é realmente um ato de salvar vidas. A gente salva uma vida involuntariamente. E o paciente em si fica muito agradecido pela doação, pela possibilidade de estar recebendo aquele sangue, né, de uma maneira muito segura, claro, e conseguir se reestabelecer, seja de uma condição clínica, já que é crônica, ou de um trauma ocorrido, mas enfim, é importante que haja essa clareza de compreender que nós temos essa possibilidade de maneira indireta atuar, salvando as vidas das pessoas que necessitam. Existem períodos mais críticos na Santa Casa em relação a essa necessidade da doação de sangue? Existe, né? A gente percebe que em algumas datas comemorativas a gente tem essa necessidade maior, né? Infelizmente, exatamente por conta do meu aumento no fluxo de entrada de paciente, que o meu consumo de sangue, ele acaba sendo maior. Então, em alguns momentos, a gente tem
aumento assim bem considerável, até porque por vezes a gente tem também a diminuição do número da procura, né, dos doadores. Então, em alguns períodos do ano a gente nota que procuram-se menos as unidades de coleta, o Hemosul, para fazer doação de sangue, por ser período de férias, né, final do ano, assim, a gente percebe que tem uma redução. O inverno para nós ele é muito ruim, porque a gente percebe que tem uma redução grandiosa do número de doadores, e aí acaba que essa oferta para o paciente que tem a entrada num serviço de urgência também fica ruim, não só na urgência, mas nas outras linhas todas. Mas nós percebemos, sim, que em determinados momentos o nosso consumo ele é maior, principalmente, por exemplo, o período do carnaval, ele é um período que a gente tem um consumo maior de sangue. É um feriado mais longo, é um período que as pessoas estão um pouco mais confortáveis, mais à vontade, e isso acaba impactando lá diretamente em nós que trabalhamos com a captação do sangue. E o reflexo, né? Diminui a doação por conta do consumo da bebida e aumenta a minha entrada enquanto serviço de urgência por conta do aumento no consumo de bebida. Lá na Santa Casa a gente tem algum contato para, se a pessoa queira, olha, quero me informar como eu faço para doar sangue, tem algum telefone que você pode disponibilizar para a gente, Glauciane? Nós temos um núcleo de coleta dentro da Santa Casa, que é a nossa parceria com o Hemosul. Nós estamos localizados ali na Rui Barbosa. Eu costumo dizer que a nossa localização ela está entre a ressonância e a unidade de hemodiálise. É bem visível, de fácil acesso, e a população tem uma facilidade de chegar ali na Santa Casa, porque a nossa instituição acaba ocupando toda aquela quadra. E nós atendemos a captação de sangue lá no período da manhã, das 7 da manhã até as 11. Nossa unidade é uma unidade que tem um movimento menor do que o Hemocentro. O Hemocentro tem um grande movimento. Nós já temos um movimento um pouquinho menor. Nossa condição de atendimento acaba sendo até um pouco mais rápido, porque esse fluxo que a Marina falou sobre estabelecer lá dentro do Hemocentro para conseguir fazer com que o doador vá e não se sinta ocupado por muito tempo, a gente consegue atender ele na Santa Casa. E aí a gente consegue fazer essa doação dentro desse período aí de 40 minutos, 1 hora, porque nós temos essa facilidade ali dentro do serviço. Bem rápido mesmo. Bem rápido. É onde funciona o Hemosul Santa Casa, isso, né? Que é uma parceria. Uma parceria. Isso. Nós que agradecemos, né? É muito importante que a gente venha falar sobre um assunto como a doação de sangue, para que as pessoas, com o passar do tempo, né, e pela nossa insistência e não desistência, elas compreendam o quanto é importante essa participação ativa na vida das pessoas de maneira indireta. Bater na tecla mesmo dessa importância. Isso. Bom, nós vamos chegando ao fim do nosso Papo em Dia, reforçando a importância desse ato de amor em ser um doador de sangue.